Este é, irmãos, este é a nossa alegria. Queridos e queridas, hoje é o dia 15 e a segunda notícia é que chegamos na metade. Meu Deus, estamos na metade dos nossos devocionais com o livro, com o livro Back to Jerusalem, 30 histórias reais para edificar a tua fé. Meu Deus do céu, que poderoso está sendo isso aqui para mim, esses momentos. Eu já te ouvi também, eu vi muita gente que também tem visto quão poderoso tem sido, quão maravilhoso tem sido essas manhãs, essas lives. Eu fico muito feliz, porque eu acredito que isso é um projeto do Senhor. Mas vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá como igreja, de nos reunirmos, Senhor Jesus, através da live, através dessa plataforma, para te louvar, para te adorar, para engrandecer o teu nome, para dizer que o Senhor está acima de todas as coisas, que não há nome sobre o nome de Jesus. Não há nome sobre o nome de Jesus. A doença não está acima do nome de Jesus. A falência não está acima do nome de Jesus. O divórcio não está acima do nome de Jesus. As drogas não estão acima do nome de Jesus. O pecado, o diabo, o mundo, eles não estão acima do nome de Jesus. O teu nome está acima de todas as coisas. Your name is above all names. O teu nome está sobre todos os nomes. E é nesse nome que nós começamos esta live, que nós temos esse dia de hoje para desfrutar das suas bondades nas nossas vidas. Nos dá graça, força, que possamos perseverar, possamos desfrutar do melhor do Senhor no dia 15 de outubro de 2025. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Não sei por que, irmãos, eu orei clamando que o nome do Senhor Jesus é o nome sobre todo nome. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está passando agora. Mas lembre-se, não há nome sobre o nome de Jesus. Ele é o nome sobre todos os nomes. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Silmara. Seja bem-vinda, Annelise e Alessandra, que entraram. E a gente está fazendo aqui uma pergunta. Qual é a sua cidade natal e o seu estado natal? Só para a gente saber aí. Coloca aí depois para a gente... só por curiosidade, tá? Não tem nada de superstição, nada, é só por curiosidade. Irmãos, antes de a gente entrar, né, vamos aos avisos da agenda. Nosso culto aqui, né? Vamos saudar os visitantes, vamos cantar os corinhos do Senhor e vamos agora fazer os anúncios antes de entrarmos propriamente na palavra. Hoje à noite, às 8h30, no canal do nosso querido irmão Pedro Marim, é Pedro N. Marim. Se você tiver depois na internet aí e no Facebook, ele já postou, a gente postou aqui também, ó, é Pedro M. Marim. Ô Lelo, ô Aninha, não sei se vocês estão aí, se puder escrever depois, no canal do irmão Pedro M. Marim, às 8h30 hoje, nós estaremos conectados numa super live com esse irmão querido, falando da igreja perseguida. Eu quero te convidar a fazer parte. Nós não combinamos assim quais são as perguntas ou não. Eu acredito que vai ser um momento muito especial. Isso, Pedro M. Marim. Tem esse Marim aí no final também. É o irmão... cadê aqui que sumiu? Deixa eu só ter certeza aqui. Pedro M. Marim com N no final. Marim. Pedro M. Marim. Isso, aí tem um M na frente, tá? Pedro M. Marim. Beleza, entra lá depois, vai ser poderoso. Liane entrou aí. Rio Grande do Sul, nasci em Porto Alegre e agora estou em Farroupilha. Bem-vinda, Alessandra. Então, hoje à noite, 8h30, nós estaremos nesta live para lá de especial e eu quero te convidar a fazer parte, tá bom? Na segunda-feira estive com os irmãos da Bahia, depois com os irmãos de Curitiba. Hoje vamos estar conectados, ontem na igreja local. Hoje estaremos conectados à noite nessa live das 8h30 da noite. Quero muito te convidar. E sexta-feira vamos me conectar com os irmãos aí, predominantemente do Rio de Janeiro. Que delícia, que semana poderosa. E podendo conhecer,
podendo compartilhar, podendo servir os irmãos. Vai ser muito especial. Isso aí, Lelão, 8h30. Queridos, a live de hoje, o capítulo de hoje, é realmente poderoso demais. Você leu? Você tem o livro? Eu quero muito te encorajar a ter esse livro, através da editora Betânia. E no capítulo 15, né, nesse capítulo de hoje, ele tá pra lá de especial. Ele conta algo que aconteceu há quase 20 anos atrás, em 2008. Meu Deus, como passam rápido as coisas. Mas para estas cidades, para esse estado, houve uma mudança. Houve realmente um dia antes e depois do que aconteceu. Eu até pesquisei no Google, se você quiser depois acessar, digita lá, terremoto em maio de 2008 na China. Faz depois, para você não perder aqui. E você vai ver que ele vai falar de um terremoto que aconteceu no estado... Aqui a gente fala das cidades, né, de Guangzhou e Sichuan, mas a gente fala do estado também aqui, que foi... Eu esqueci o nome dele agora, mas... Oh, Jesus! Sichuan. Eu acredito que seja, mas tem um outro nome aqui que eu me perdi, eu não anotei para falar. Aqui. Ah, não é não. Bem, você vai ver esse terremoto que aconteceu na internet e vai ver lá que 80 mil pessoas morreram. E no nosso caso aqui a gente entende através dos nossos irmãos, lá diz que foi em cerca de 450 mil pessoas ficaram feridas. E pode até ser, mas aqui a gente tem as informações de que 70 mil pessoas morreram, então um pouquinho mais, e mais de 5 milhões perderam a sua casa. Ficaram sem abrigo. Os itens essenciais para a sobrevivência. Perderam, acabou tudo. Foi um terremoto de 7,9, 8 graus na escala. Realmente arrebentador. Foi um terremoto avassalador. E aí, eu começo fazendo esta pergunta para você. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão forte, tão poderoso. Como que ele permite o terremoto na face da terra e ainda para destruir e matar tantas pessoas? Será que Deus é tão fraco ou tão forte? Será que ele verdadeiramente ama ou não ama? Uau! Que pergunta é essa? Meu Deus do céu! Eu vou responder com as palavras da irmã Mary, a irmã Maria, que está aqui nesse livro, que é a história sobre ela hoje, no nosso capítulo 15. Então, se eu resumir esse capítulo em uma frase e nada mais, ele seria assim: quando tudo desaba ao nosso redor, Deus ergue seus filhos como abrigo e esperança para um mundo em ruínas. Uau! Então, mais uma vez, o texto de hoje, o capítulo de hoje, em uma frase e nada mais, é: quando tudo desaba ao nosso redor, Deus ergue seus filhos, a igreja, como abrigo e esperança para um mundo em ruínas. Poderoso demais. Por que você está falando que Deus ergue pessoas como abrigo e esperança? Exatamente porque o que aconteceu nessas cidades, na província aqui, que me fugiu o nome agora, eu tinha certeza que eu tinha anotado, mas foram nas cidades de Guangzhou, Sichuan, que teve esse terremoto de torno de 8 pontos na escala, e foi realmente devastador, dizimando mais de 80 mil pessoas, mais de 5 milhões de pessoas perderam suas casas. Isso aconteceu em maio de 2008. Muito interessante que essa província, que esse local, era um local muito fechado para a pregação do evangelho. Certamente a China é um lugar de perseguição, que nem nós falamos aqui agora, a irmã Inês perguntando como estão os nossos irmãos presos. Nós temos essas informações direto da China. Desde sexta-feira, você que está conectado com a gente tem ouvido essas informações. Eu tenho recebido aqui mensagens de pessoas anunciando agora sobre as prisões, sobre o que está acontecendo. Então, fico feliz que a gente tem essas informações, até porque nós estamos lá, tem o campo missionário. E glória a Deus pelas informações chegarem antes para a gente poder orar. Mas a China é realmente um país perseguidor, é um país
que persegue, executa, mata, prende os cristãos. E não só isso, nesse condado, nessa província, era muito fechado pregar o evangelho, eles eram muito resistentes. Foi realmente uma cidade dominada pelo Partido Comunista Chinês, e a mentalidade deles foram totalmente corrompida por esse sistema de governo maligno, e trazendo muita pobreza, trazendo muita destruição e aprisionamento. Mas nós tínhamos missionários ali, temos missionários ali, pregando o evangelho, compartilhando do amor de Deus. Mas veio o terremoto. E o terremoto acabou com tudo. O que acontece então, logo após o terremoto e a destruição? A igreja aparece. Os nossos irmãos aparecem. Nós temos aqui relatos dos nossos missionários, do Back to Jerusalém, do De Volta para Jerusalém, sendo caminho, sendo abrigo, sendo esperança, sendo uma palavra e sendo alimento para essas pessoas. Os nossos irmãos rapidamente se juntaram, se organizaram e começaram a formar tendas, a formar locais para ajudar os feridos, curar os feridos, proteger crianças, proteger os mais debilitados, dando abrigo, dando alimento. É algo impressionante o que, através da igreja, aquela mesmo, que era desdenhada, que era rejeitada, que era perseguida, ela vira o principal ponto de abrigo e de esperança para aquele estado. E ali começa-se um ato de amor, o ato de amor de Jesus Cristo, de servir, de abençoar, de alimentar. Irmãos, Jesus não pede nada em troca, a tua igreja não pede nada em troca. Nós já recebemos tudo e de graça. Então de graça estamos dando todas essas coisas. Que poderoso, que poderoso! E ali eles começam a fazer esse trabalho, nasce uma esperança, tendas são improvisadas, o comércio começa a ser reerguido pelos irmãos, eles abrem bibliotecas, reabrem as escolas, eles começam a ter esses pequenos comércios para começar a funcionar novamente a cidade, a funcionar novamente aquele estado. E isso não serviu para nenhuma glória humana, mas sim para a glória do amor do Senhor. O impossível aconteceu, irmãos. Graças a essa ação da igreja, dos nossos irmãos, logo após esse terremoto, vilas inteiras se voltaram para Cristo. Vilas inteiras, cidades inteiras nesse estado receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que antes rejeitaram o Evangelho, aqueles que antes não queriam nem saber do Evangelho, agora estavam recebendo com lágrimas e com fé. O terremoto que destruiu muros revelou corações abertos ao toque do Espírito. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz uma pergunta aqui. Deus é tão forte ou tão fraco para não conseguir impedir um terremoto que vai dizimar muitas pessoas? Será que Deus é tão forte ou fraco para não tirar a doença que está sobre a tua vida ou tem matado pessoas que você conhece, entes queridos? Será que Deus é tão fraco assim? Ou ele é tão cruel? Já vou responder com as palavras da nossa irmã Mary. Por isso que eu quero agora introduzir a irmã Maria, que eu já estou apaixonado espiritualmente, deixar isso bem claro, por esta irmã Maria. A irmã Maria, ela é uma dessas missionárias do Back to Jerusalém, que prontamente começou a servir ali nessa cidade, em Yeshuan e Beishuan, que é a área atingida pelo terremoto, que foram praticamente destruídos. Ela serve nessa região, ela é uma pastora, sim, uma pastora na China, e algo muito interessante, que a maior parte das pessoas que são ali da igreja, de alguns milhões de membros, 80% são mulheres. 80% dessa igreja nessa região são mulheres. Glória a Deus por isso. Mulheres, vocês são bênçãos demais. Então ela tem servido muito ao Senhor ali e ela tem uma história. Ela conta um testemunho aqui no capítulo 15 do que foi esse momento e do que é esse momento de pregar o evangelho do Senhor Jesus. A história é linda, é maravilhosa. Logo após esse terremoto, os missionários ali começaram a ajudar, a abençoar,
trazendo alimento, trazendo comida, criando tendas, produzindo. Eles trabalhavam em fábrica, muitos desses irmãos em Cristo começaram a produzir produtos para ajudar nesse pós-terremoto. Mas ela conta algo muito interessante, que nesse local, onde ela agora estava servindo como esperança e abrigo junto com a igreja, foi um local marcado por tanta perseguição, e lógico, pós isso também, mas ela conta que esse local que eles serviram com amor foi já local onde ela viu inúmeros pastores e membros da igreja sendo presos. No culto mesmo. Tinha ali, às vezes, missionários que iam visitar de fora e a polícia chegava, prendia, expulsava do país e prendia os locais, batiam, torturavam para parar com essa pregação do Evangelho de Cristo. Mas a igreja é imparável. A igreja é imparável. E eles continuavam. E uma dessas feitas, ela diz que quando a polícia invadiu o culto de domingo, ela conseguiu fugir, mas os outros irmãos foram presos. Mas a polícia sabia muito bem quem era ela. E foi até a casa dela procurá-la. Ela não estava, só estava o marido. E a polícia então invade a casa, rebenta tudo na casa e espanca o marido, dando uma mensagem para ela parar de igrejar, parar de ser igreja, parar com esse negócio de pregar o evangelho. Marido espancado, casa destruída, e isso não abalou a nossa irmã. Isso não abalou a nossa irmã, ela continuou. Aí veio o terremoto, ela continuou junto com a igreja, servindo aqueles que espancavam, aqueles que batiam, aqueles que rejeitavam, que não eram só as autoridades, a população era a grande polícia também, de denunciar, de entregar, fulano de tal está em tal lugar. Meu Deus do céu, essa irmã, mesmo sabendo que pessoas que ela estava agora ajudando, salvando, cuidando das feridas, trazendo alimento, eram pessoas que tinham espancado seu marido, tinham prendido os irmãos e as irmãs. E isso ontem à noite, falando com a minha esposa, foi algo que chamou muito a nossa atenção, porque eu não tenho utilizado muito, mas a gente tem sempre dentro de cada capítulo uma pergunta, pense nisso, que é uma aplicação daquilo que você e eu estamos lendo em cada um desses capítulos. E aqui aconteceu essa pergunta: será que Deus é tão fraco ou forte suficiente para deter um terremoto? Por que o mundo vive o que vive hoje? Deus não tem poder para todas essas coisas? Irmãos, aqui a irmã Mary ou a irmã Maria, nos dá uma resposta que é realmente poderosa demais. Ontem eu e minha esposa, meus filhos, ficamos assim chocados com essa resposta. E edificados e motivados a viver assim. Você talvez está sendo perseguido por alguém. Talvez você está sendo caluniado por alguém. Talvez você está sofrendo por causa de alguém. Você sofreu uma traição, ou você está sendo traído, ou você está sendo caluniado, você está sendo perseguido, inúmeras coisas, né? E eu não quero falar se é mais ou menos em comparação aos nossos irmãos, mas debaixo de uma doença, ou tem doenças acometidas sobre a sua família, sobre você, e você fala, mas onde está Deus? Por que Deus permite essas coisas? E aí a irmã Mary, ela responde algo poderoso. Ela diz assim, vou ler para você. A pastora Maria, sobre o terremoto de Sichuan, sobre as calamidades que acontecem no mundo, sobre as pessoas que batem, espancam, torturam, prendem, perseguem a sua igreja. Ela tem uma resposta. E a resposta é muito simples. A questão não é se Deus é forte ou fraco, cruel ou bondoso. Isso a palavra de Deus já mostra quem verdadeiramente Ele é. Mas a resposta disso tudo é que o mundo hoje vive o resultado de um mundo caído. Um mundo caído. Deus é perfeito. Certamente, a criação da terra, do universo, antes do pecado, era tão perfeita. O leão deitará com o cordeiro. É algo perfeito. Perdão. É algo perfeito. Eu conheço uma irmã poderosa, cientista, sábia, abençoada. Eu estive na pregação dela, a irmã Angélica.
irmã especial, numa família especial, linda demais, e ela contando como foi a criação, provando, né, que a ciência não aprova nada, a ciência ela é uma estatística, a ciência ela não é a ciência prova. Quem fala isso foge porque não sabe o que é ciência. Ela mostra pra gente que a ciência são fatos estatísticos que elas podem dizer isso tá certo por aí ou não tá errado, mas é algo tão lindo que ela explica que o mundo foi criado de uma maneira tão poderosa, tão linda, tão harmônica, mas por causa do pecado, as bactérias, os vírus, as doenças, os insetos entraram, o ódio entrou, os carnívoros, as coisas do tipo, e aí aconteceu toda a destruição. O pecado é o grande causador desse mundo que nós estamos vendo agora, desses terremotos que nós estamos vendo agora, dessas doenças que nós estamos vendo agora. Mas vai chegar um dia que não haverá mais morte, que não haverá mais doença, que não haverá mais dor. Ah, irmãos, vai chegar um dia que eu e você vamos viver eternamente com Cristo na Nova Jerusalém. Aleluia! Se você deseja isso, escreve aí Maranata. Eu não sei se você já falou Maranata hoje, mas é a sua grande oportunidade de falar Maranata. O rei está voltando, o Senhor está voltando e ele vai voltar para aqueles que o desejam. Então escreve aí Maranata, M-A-R-A-N-A-T-A, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, de forma simples, ela responde: o pecado é escolher qualquer coisa que não seja Deus. Então, toda vez, aqui para mim foi poderoso demais. Eu quero que você preste muita atenção nisso que ela fala. De forma simples, ela diz assim: ela não culpa a Deus cada vez que a polícia invadia a sua casa, atacava as suas famílias, atacava os seus amigos. Ela não tinha raiva, ela estava ali apanhando, vendo os seus familiares apanhando. Ela não tinha ódio, ela não tinha raiva daquelas pessoas. Ela sabia muito bem que aquilo era fruto do pecado do homem. Veja se isso não é libertador. Presta atenção nisso que eu estou te falando agora. Pensa comigo. Enquanto você está sendo traído, irmão, enquanto as coisas ruins estão acontecendo com você através de outras pessoas, e você começa então a alimentar uma raiva contra aquela pessoa, um ódio contra aquela pessoa, uma amargura, mágoas contra aquela pessoa, você tá ficando preso. A nossa irmã Mary está nos ensinando: não, eu não tenho que ter nada em relação a essa pessoa, porque o que está acontecendo agora é fruto do pecado, é fruto da ausência de Deus. Essa pessoa que está fazendo isso, ela precisa do amor de Deus. Enquanto os policiais batiam neles, ela não tinha raiva deles, ela já estava perdoando. E ela sabia que a luta dela não é contra carne ou sangue. Ah, irmãos, isso é desafiador e isso é libertador. Resolva perdoar agora. Resolva entender agora que as coisas ruins que estão acontecendo de pessoas, às vezes até crentes, mas por causa desse mundo, é por causa do pecado. A gente tem raiva de autoridades, de governo, de pessoas. Temos raivas e ódio e mágoa de autoridades, de presidentes, de governadores, de ministros, de policiais, de professores. Irmão, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. O nosso olhar deve ser olhar de amor. Se essa pessoa está fazendo isso com você, a culpa é do pecado. A culpa é do inimigo. Isso vai ser avassalador. Agora dá para entender um pouquinho mais. Porque uma nação que está há décadas debaixo do comunismo, debaixo da perseguição, debaixo das lutas, cresce de 1 milhão para quase 180 milhões de cristãos, sem protestarem nas ruas, sem protestarem nas redes sociais, sem desafiarem autoridades, governos, polícias, e aqui eu não estou dizendo se é certo ou errado, só estou dizendo que não o fizeram, mas orando, servindo, clamando, estão mudando a maior nação, uma das mais populosas do mundo, e que perseguem os cristãos. Meu Deus do céu, temos ou não temos coisas para aprender com a igreja chinesa? Então eu quero te falar aqui. A frase do dia é: quando tudo desaba ao nosso redor, Deus ergue
seus filhos como abrigo e esperança para um mundo em ruínas. E eu tenho aqui uma outra frase que eu concluo essa história da irmã Maria, que pelo menos a mim me ensinou muito. Ela diz assim: a dor pode ser o solo onde brota a fé. A perseguição é o vento que espalha as sementes do evangelho. A dor pode ser o solo onde brota a fé. A perseguição é o vento que espalha as sementes do evangelho. Aleluia, aleluia. Eles estão debaixo de muita vigilância, mas continuam se reunindo como igreja, servindo a comunidade com amor. Eu estava lendo agora de manhã sobre essa cidade e me parece que é hoje em torno de 95 milhões de habitantes ali e tem assim vivido a prosperidade, né? O PIB deles é algo assim gigantesco, um dos maiores da China. E é tão bom saber que em 2008 essa cidade foi impactada por um grande terremoto, mas um terremoto ainda maior, que foi a igreja servindo e amando e as pessoas vindo para Cristo Jesus. Aleluia! Olha aí a maneira que eu e você, como igreja, podemos servir a sociedade. Humildes, quietinhos, mas pregando o evangelho, servindo em amor, com humildade, com alegria e com servidão. Seja servo, seja servo. Não só daqueles que podem te fazer algo, te agradecer ou te recompensar, mas principalmente daqueles que são contra você e daqueles que jamais vão te agradecer ou te retribuir por algo. Aí há valor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Não vim aqui para ficar dando lição de moral, vim aqui para compartilhar sobre esse livro. Mas eu tenho aprendido muito com a igreja chinesa. E você, tem aprendido também? Eu espero que sim. Vamos orar? Vamos convidar então os nossos bebê fufus. É que a gente não tem vinheta, né, da entrada dos bebê fufus, mas eu vou fazer uma vinheta aqui, tá? Bebê fufu, aquele que nos lembra de orar pela igreja perseguida. Se ficou boa essa vinheta, por favor, não comente. É melhor não comentar. Deixa pra lá, não ficou nada bom. Irmãos, tá aqui os nossos bebê fufus. Esse aqui vem acompanhado com os microfones, porque agora eu já não sei mais qual funciona. Eu preciso aqui fazer testes. Eu faço, mas na hora H não funciona. E a gente tem esse bebê fufu crochetado, feito, costurado pelas nossas irmãs ali no Iraque. Glória a Deus! É outra situação de a igreja servir ali os irmãos. E eram todas muçulmanas, todas refugiadas. Nós demos ali a linha, o crochê, e elas foram trabalhar, produzir, compramos delas e colocamos essas etiquetinhas para que pudéssemos orar por elas, lembrar dos nomes. Hoje a gente ora por ela. Meu Deus, é tão poderoso. E o mais lindo é que todas hoje já servem o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. E aqui o bebê fufu da China, sempre mostrando a pancinha, porque esse pandinho é bem gordinho, bem fofinho, né? E são dois ursinhos que fazem nos lembrar da igreja perseguida. Então, eu quero orar por vocês, irmãos. Por vocês não, pela igreja perseguida, com vocês. Especificamente pelo pastor Wang. W-A-N-G. Wang, que está preso. Desde o dia 9 de outubro, foi preso no aeroporto de Shenzhen, vindo de Xangai. No aeroporto, sua casa foi vasculhada. Depois, no outro dia, dia 10, uma outra operação da polícia local, do Partido Comunista Chinês, prendeu mais 30 pastores e irmãos da igreja Zion. Ali na China, e eles estão incomunicáveis, estão isolados. Os familiares, se você tem acompanhado, quero te pedir que você acompanhe as nossas informações que a gente posta diariamente sobre o Back to Jerusalém, sobre a janela 10x40, sobre as situações que estamos passando na China e da China. Compartilhe, por favor, você nos ajuda a cumprir esse chamado que nós temos para o Brasil, que é de trazer à igreja brasileira o conhecimento do que está acontecendo, de que existe a igreja perseguida, do que está acontecendo, porque acredite se quiser, irmãos, existem muitos irmãos, pastores, existem ministérios que acreditam que não existe a igreja perseguida, que não tem perseguição, que defendem inclusive até a China, dizendo que não tem perseguição na China. Irmãos, são irmãos, lembra? São irmãos.
nós temos aqui como família que suportar uns aos outros. Então, nosso objetivo como BTJ Brasil é trazer essa informação, esses fatos e chamar a igreja para orar. Eu quero te pedir, compartilha com 1, 2, 3 pessoas sobre esse canal, sobre essas informações, sobre essas lives. Hoje à noite, 8h30 da noite, tem live. Tem live com o irmão Pedro M. Marim. Vai ser poderoso. Quero te encorajar a estar ali, por favor. Vai ser muito especial. Vamos falar da igreja perseguida. Mas vamos orar. Eu recebi de irmãs queridas aqui comunicados de pessoas informando sobre as prisões que estão acontecendo, e nós já temos essas informações desde sexta-feira, ou seja, glória a Deus que você está nesse canal com a gente, os gatekeepers ainda mais conectados com a gente, sabendo na hora o que está acontecendo, porque assim a gente já pode orar de antemão. Pai, nós oramos agora como igreja, nós oramos agora, Senhor, como igreja, clamamos pela igreja perseguida. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor conforte, para que o Senhor console, para que o Senhor dê forças para aquela esposa que tem o seu marido preso, que certamente está sendo torturado, espancado, interrogado. Eu oro, Senhor, por esse marido que tem a sua esposa que foi presa. Eu oro pelos filhos que têm os seus pais ou um dos seus pais presos, que certamente estão debaixo de angústia, debaixo de medo, debaixo de sofrimento. Talvez, Senhor, mágoas querendo entrar no coração deles, mas nós oramos agora, Espírito Santo de Deus, protege, Espírito Santo de Deus, protege essas famílias, guarda essas famílias, abraça essas famílias, alcança essas famílias. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor, que esse partido comunista chinês que não está acima do teu nome, muito pelo contrário, é um sistema que tem medo da igreja, tem medo do evangelho, tem medo e por isso persegue. Nós oramos, Senhor, que ele venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Que esses irmãos sejam libertados, que eles sejam libertados. Encontra eles ali agora, Espírito Santo. Sara suas feridas, seus machucados, suas almas. Abraça eles agora, Senhor. Oh, Espírito Santo, guarda eles ali agora. Enche com o teu amor ali agora. Aquece, Senhor, naquelas prisões frias, geladas, nesses momentos de tortura, nesses momentos de interrogatório, que eles tenham sabedoria, ousadia e que eles saibam que eles estão debaixo do poder do nome do Senhor Jesus. Usa eles com dons para ministrar na vida daqueles policiais. Eles já entenderam, como a irmã Maria nos ensinou aqui, que a nossa luta não é contra esses policiais, que as nossas lutas não são contra as pessoas, mas contra os principados e governadores desse mundo. Ah, Senhor, isso é tão libertador, porque não faz a gente odiar a pessoa, porque isso é fruto de um pecado, do pecado que destruiu o mundo. Oh, nós oramos em nome de Jesus. Que a tua bênção, que a tua graça, que o teu amor seja sobre a igreja perseguida, sobre esses homens e mulheres que estão presos e as suas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Você gosta dessa música aqui? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia... não vou cantar não, irmãos, mas você conhece essa música. Ele é fiel. Ele é fiel. O meu Deus e o seu Deus é fiel. Eu oro para que, não porque você continue fiel ao Senhor, porque eu sei que um dia eu e você vamos errar, vamos falhar. Isso vai ser realmente muito difícil. Permanecer fiel em todo tempo. Mas o Senhor é fiel em todo o tempo. Meu Deus, que o Senhor te abençoe. Lembre disso, quando tudo desaba ao nosso redor, Deus ergue seus filhos como abrigo e esperança para um mundo em ruínas. Eu quero concluir aqui o dia de hoje dedicando essa live a todos os nossos professores e professoras. Eu quero orar agora com os professores e professoras. Se você é professor ou professora e está aqui com a gente, digita aí, sou professor, sou professora. Eu quero ter o seu nominho aqui, eu quero orar. Irmãos, eu tenho uma frase que eu aprendi
na faculdade, no MP, agora eu não lembro em qual que foi, eu achei tão rico, tão poderoso. Se tem uma classe que sofre de vários lados, são os professores. Ah, Ítalo é professora, que benção. Olha, Ítalo, olha essa frase. Ele um dia falou assim, muito interessante. Qual que é a diferença, quem é mais letal, vamos dizer assim, um cirurgião ou um professor? Aí a gente quer isso, professor, você tá doido? É lógico que é um cirurgião, porque se ele errar, o cara vai morrer. A pessoa vai morrer na mão dele ali. E aí o professor falou bem assim, falou assim, é verdade. Um médico, ele pode matar. Pode matar. Ele pode alguma coisa acontecer e essa pessoa morrer. Mas um professor, infelizmente, tem o poder de matar 50, 100, 200 alunos por ano. Como assim? Com mentiras, com falácias, com militâncias, quebrando a imaginação, quebrando os talentos. Quantos nós, né? Eu também sou professor, já fui professor, hoje não atuo como professor, mas eu me lembro que esse meu jeito e tal, uma professora poderia falar assim, fica quieto, você é muito agitado, você tem autismo, você tem isso e aquilo outro e tal, mas eu me lembro da minha professora da quarta série. Ela percebeu que eu tinha esse jeitão, eu terminava as coisas rápidas, e aí eu começava a conversar com as pessoas e atrapalhava as pessoas. Ela disse assim, Danilo, eu vou te chamar para você ser meu auxiliar. Quando você terminar, você vai começar a caminhar pela sala, vendo quem já terminou e vendo se precisa de ajuda. Porque ela viu em mim esse talento de poder ajudar, de ser rápido e poder ajudar os outros ao invés de atrapalhar. Enquanto os outros mandavam ficar quieto e não sei o quê, quantos professores, infelizmente, destroem a capacidade de alunos, ainda mais de crianças que têm talentos por não saber como lidar. Mas quantos outros professores afloram, desenvolvem, estimulam os nossos alunos, a gente, vendo os nossos talentos. O Senhor é o mestre dos mestres, Ele é o nosso grande professor. Ele nos ama, Ele deu a vida por mim e por você. E Ele deu um talento para cada um de nós, para multiplicarmos, para crescermos. Então, professor, você é figura de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, querido professor e professora, você é instrumento do Senhor para alcançar milhares de pessoas ao longo dos anos, desenvolvendo, enxergando talento, enxergando propósito, cooperando com a formação dessas crianças, desses meninos, dessas pessoas. Que você seja usado e abençoado. Pai, nós oramos por cada professor e professora que estão aqui conectados e por esses que são do nosso Brasilzão. Que a tua bênção seja sobre eles, que a tua graça seja sobre eles, que eles venham entender e compreender esse chamado desta função tão linda. Nós pedimos bênção sobre eles. Senhor, que eles sejam livres de militâncias, que eles sejam livres de posições políticas, que eles sejam livres de grupos de corrupção, de maldade, que eles tenham liberdade, que eles sejam abençoados, que eles sejam prósperos e que eles tenham a capacidade de desenvolver as pessoas, de ajudar no propósito, Senhor, de formar cidadãos para essa nação. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre cada um em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 9h44, passou demais do horário, eu peço perdão, mas que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e Buyalpá, Yeshu Aini. Não temas, Deus te ama, Jesus está contigo. Tchau, excelente dia 15, chegamos na metade, fica conectado com a gente, sábado tem Isaac Liu, vai ser poderoso. Deus abençoe, meus irmãos. Tchau, tchau, tchau. Eu agora vou dar aquela olhadinha aqui. Deixa eu dar o tchau oficial. Tchau, Deus abençoe.